Quando tudo parece difícil, existe um ponto silencioso dentro de você que ainda permanece de pé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E talvez você tenha chegado até aqui justamente porque algo dentro de você está cansado, cansado de lutar, cansado de tentar ser forte o tempo todo, cansado de carregar pesos que ninguém vê. Mas deixe eu te dizer algo com muita verdade. Existe uma força que não depende das circunstâncias, e é essa força que pode sustentar você agora, mesmo que tudo esteja difícil. Porque a verdade é que a vida não avisa quando vai apertar. De repente, você se vê cercado por problemas, dúvidas, medos, inseguranças, e o pior de tudo é aquela sensação de estar sozinho, mesmo quando tem gente ao redor. É como se por dentro estivesse acontecendo uma tempestade, enquanto por fora você tenta manter tudo sob controle. E isso cansa, isso desgasta, isso faz qualquer pessoa se sentir no limite. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de encontrar equilíbrio no meio do caos? Não porque os problemas desaparecem de repente, mas porque algo dentro de você começa a mudar. Uma mudança silenciosa, profunda, quase imperceptível no começo, mas se transforma tudo. E é aqui que essa oração começa a fazer sentido. Não como palavras vazias, não como repetição, mas como um encontro. Um momento onde você para, respira e finalmente solta aquilo que está te sufocando por dentro. Porque muitas vezes o que mais pesa não é o problema em si, mas o fato de você estar tentando carregar tudo sozinho. Agora imagina isso, você, exatamente como está agora, sem precisar fingir força, sem precisar ter todas as respostas, apenas sendo verdadeiro e começando a falar. Não com palavras perfeitas, mas com sinceridade. Porque a oração que sustenta de verdade não é aquela que impressiona, é aquela que vem do fundo da alma. Talvez você diga, mas eu já tentei orar antes e nada mudou. E eu entendo, mas presta atenção nisso. Às vezes, a mudança não começa fora. Ela começa dentro. Começa no momento em que o peso diminui, mesmo que a situação ainda seja a mesma. Começa quando a ansiedade desacelera, quando o coração encontra um pouco de paz, mesmo no meio da luta. E é exatamente isso que essa oração faz. Ela não ignora a dor. Ela não finge que está tudo bem. Mas ela cria um espaço dentro de você onde a dor não domina mais tudo. Onde você consegue respirar de novo. Onde você encontra força para continuar, mesmo sem entender tudo. Agora, eu quero te convidar para algo simples, mas extremamente poderoso. Se você puder, apenas desacelere por alguns segundos. Não precisa fechar os olhos se não quiser. Não precisa mudar nada ao seu redor. Só esteja presente. E dentro de você, diga: eu não estou bem, mas eu estou aqui. Só isso já é um começo. Porque muitas vezes a gente acha que precisa estar forte para se aproximar, mas na verdade é justamente na fraqueza que acontece o encontro mais verdadeiro. É quando você admite que não consegue sozinho, que algo maior começa a agir. E conforme você continua, você pode dizer: eu estou cansado, mas eu ainda acredito que existe algo além disso. Percebe? Não é sobre ter certeza absoluta, é sobre dar um pequeno passo. Um passo de fé no meio da dúvida, um respiro no meio da pressão. E aos poucos, você vai sentindo, não necessariamente uma resposta imediata, mas uma presença, uma calma diferente, uma sensação de que você não está completamente perdido. E isso muda tudo, porque quando você entende que não está sozinho, mesmo que os problemas continuem, você não se sente mais esmagado por eles. Você começa a enxergar possibilidades. Você começa a ter forças que antes pareciam impossíveis. E talvez, enquanto você ouve isso agora, algo dentro de você esteja reagindo. Talvez uma parte sua esteja dizendo: é isso que eu precisava. Ou talvez você ainda esteja resistente, cheio de dúvidas, e tudo bem também. Porque essa oração não exige perfeição. Ela só pede verdade. E a verdade é que você chegou até aqui, mesmo com tudo difícil. Mesmo cansado, mesmo sem respostas. Isso já diz muito sobre você. Agora, continua comigo mais um pouco, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Existe um momento na vida em que a gente precisa parar de lutar contra tudo e começar a entregar, não como desistência, mas como confiança, como quem diz: eu fiz o que podia, agora eu preciso de ajuda.
E é aqui que algo poderoso acontece. Porque quando você solta o controle, você abre espaço. E nesse espaço entra paz. Não uma paz superficial, mas uma paz que sustenta, que te segura quando tudo parece instável, que te lembra que existe propósito, mesmo quando você não entende o processo. Agora, eu quero que você faça isso de novo, mas um pouco mais profundo. Dentro de você, diga: eu entrego o que eu não consigo controlar. E deixe essa frase ecoar. Talvez existam situações específicas vindo na sua mente agora. Problemas, pessoas, decisões, medos, tudo aquilo que está ocupando espaço demais dentro de você. E pouco a pouco você vai soltando. Não porque deixou de se importar, mas porque entendeu que carregar tudo sozinho não está te ajudando. E conforme você faz isso, algo começa a aliviar. Pode não ser imediato, pode ser sutil, mas é real. E esse é o ponto de virada. Porque a partir daqui, você não está mais lutando sozinho. Você não está mais tentando ser forte o tempo todo. Você está sendo sustentado. E isso muda a forma como você enfrenta tudo. Você ainda sente, ainda pensa, ainda passa pelas dificuldades, mas agora existe um suporte interno. Uma base, uma força que não depende apenas de você. E essa força cresce toda vez que você volta para esse lugar. Toda vez que você ora com verdade, toda vez que você escolhe não desistir, toda vez que você decide continuar, mesmo sem entender tudo. Agora me diz, quantas vezes você já pensou em desistir? E mesmo assim, você ainda está aqui. Isso não é por acaso. Existe algo dentro de você que não quebra fácil. Algo que resiste, mesmo quando tudo parece pesado demais. E essa oração fortalece exatamente isso. Ela não te transforma em alguém que não sente dor, mas em alguém que não é dominado por ela. E isso é poderoso. Agora, antes de terminar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, escreve nos comentários. Essa oração está me sustentando. Não é só um comentário, é uma declaração, é um posicionamento. É você reconhecendo que existe algo maior te segurando, mesmo no meio da dificuldade. E se você chegou até aqui, aproveita também para curtir esse conteúdo, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão precisando exatamente disso hoje. E se você quer continuar recebendo palavras como essa, que fortalecem, que acalmam, que trazem direção, se inscreve agora, porque você não precisa passar por tudo isso sozinho. E sempre que tudo parecer difícil de novo, volta aqui. Volta para essa oração. Volta para esse lugar dentro de você onde a força começa a nascer de novo. Porque mesmo quando tudo parece difícil, existe algo dentro de você que pode te sustentar. E isso, ninguém pode tirar de você.